já só cantando. É bom, né? Na presença do Senhor. Tem um ditado que diz que quem canta seus males espanta. E o cantar realmente dá coragem para nós. Porque nós cantamos esses hinos lembrando e relembrando da nossa terra. Amém. Amém? Lembrando lá das coisas de cima, falando e exaltando o grande Deus que nós servimos. Aleluia. Amém. Eu estava ali, estava me lembrando de uma história. Diz que uma certa vez as pessoas, assim, por às vezes não entender, por não compreender, assim, às vezes nós dissemos alguma coisa que não é para dizer, que ouvimos errado, sei lá. Mas era a história de um rapaz ia com um carro e vinha do outro lado um carro em alta velocidade. E aquele carro, ele vinha vindo e era uma mulher dirigindo. E ele ia, o rapaz ia numa velocidade de uns 120 por hora, mais ou menos. Aí o outro vinha do outro lado com uma poeira levantando, ele teve que aliviar um pouco a velocidade. E quando essa mulher passou por ele, ele gritou: porco! E ele botou a cabeça para fora e gritou: vaca! E por causa da poeira ele teve que aliviar um pouco a corrida e por aquele encontro ali. Quando chegou na frente, então era uma manada de porco que um homem ia tocando, ia levando, e aquela mulher estava tentando evitar um acidente, mas ele não entendeu, deu a resposta errada, né? Então, muitas vezes nós passamos por isso, como essa mensagem, ela está avisando, e nós avisamos o povo para que venha se arrepender, e nós mostramos o que ela é. Nós não ficamos batendo nas costas das pessoas, nós falamos o Evangelho como tem que ser pregado. E as pessoas às vezes não entendem. Daí eu lembro daquele quadro que tem na Alemanha, o Brans que foi lá no museu e viu aquele quadro. E a gente vai entrando, diz que olha para aquele quadro assim, parece uma tempestade, árvore caindo, relâmpago, e tanta coisa feia se vê assim. Mas quando começa a chegar perto e começa a se aproximar, aí então, quando se aproxima, aí vê que aquela visão de Jacó, a escada, é anjos subindo numa escada e descendo. Foi aonde lá em Betel que Jacó deitou, fez um travesseiro de uma pedra, e ele teve essa visão que via anjos subindo e descendo do céu. Mas quem olha de longe aquilo, parece assim uma coisa feia, e parece nuvens, parece tempestade, árvore caída, relâmpagos e tanta coisa. Mas quando chega perto, vê que a coisa é diferente. Amém? Assim a mensagem, as pessoas aí fora falam tanta coisa, não entendem, não vêm até aqui, mas quando vêm, como vocês vieram, e viram que é diferente, né? Amém? Teve uma irmã, uma certa irmã, que ela queria vir aqui na mensagem, mas lá na igreja dele, lá falava tanto que era isso, que era aquilo. Para ela entrar, ela passou primeiro aí na frente, foi até lá na frente, e se encheu de coragem, veio de novo, chegou aqui, não teve coragem de novo, passou direto de novo. Então a minha filha vinha vindo para a igreja, ela já tinha desistido de ir embora, encontrou com ela, aí convidou ela, veio até aqui no tabernáculo. Quando chegou aqui, ela disse: é diferente, não é o que eles falam lá fora. Amém? Amém. Aqui nós amamos a Deus com todo o nosso entendimento e alma. Amém. E nós não estamos mais brincando de igreja, nós agora estamos levando a fé para valer, o arrebatamento. Glória a Deus. Amém? Simplicidade, sim, bastante simplicidade. Mas aqui tem lutador e lutadoras que querem vencer, querem chegar no céu. Amém? E por isso é a nossa luta, é chegar. Em primeiro lugar, o nosso alvo é a Terra Santa, é chegar lá. Depois
depois, então, como no pacote da salvação, na bênção, então acompanhe a cura divina, os dons, tudo é bom para nós, tudo é maravilhoso. Mas o importante é entrar naqueles portais de pedra. Amém. Nós temos que lutar, como dizia o irmão Brana, a respeito do irmão Ben. O irmão Ben disse que era um homem que tinha uma vida meio atrapalhada. Ele não dava conta de muitas coisas e viver. Mas ele disse: irmão Brana, eu vou chegar lá. Eu não sei como. Se eu vou chegar andando, ou de joelho, ou arrastando a barriga, mas eu vou chegar lá. Amém? E você chegará lá se você querer também. Amém? Porque diante de Deus, você é aquilo que você deseja ser. Amém. Se você deseja ser uma cristã pura, verdadeira, Ele lhe vê como uma cristã pura e verdadeira. Glórias a Deus. E se você quer ser um cristão puro e verdadeiro, é porque Ele vê em você. Às vezes você não dá conta, tem muita coisa que você se atrapalha, mas você está lutando para vencer aquilo. E Ele então vê aquilo que você quer ser diante dEle. Amém? Isso não é maravilhoso? Amém? Saber que Deus vê nós como nós queremos ser, vontade de ser fiel, vontade de ser verdadeiros cristãos, verdadeiras cristãs. Não é maravilhoso? Então Ele vê isso em você. Sempre contamos aquela história do menino, né? Aquele menino ficou cortando lenha, não podia. Vocês já ouviram muitas vezes eu falar isso. O pai era um lenhador, foi na cidade e disse para ele: corta esse tronco, faz lenha disso aqui. E deu um machado para ele. E ele ficou batendo naquele tronco, bateu. E quando o pai chegou, ele estava em lágrimas, chorando. Eu não consegui. E o pai foi e olhou para aquele tronco e disse: vem cá, meu filho, não chores. Eu estou orgulhoso de ti. Está aqui a marca do machado. Tu bateu, não conseguiu, mas está aqui a marca. Aleluia. Aí eu estou vendo aqui, assim somos nós, né? Nós lutamos para ser, queremos ser, e às vezes não conseguimos, mas Deus está vendo o seu esforço de ser. Amém? Glória a Jesus. Agora eu convido para nós se colocar de pé. Vamos ler a palavra de Deus. Amém. Eu tenho aqui a mensagem, pergunta e resposta, número 3. E também eu convido para nós ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 11 até o 15, para nós termos uma base do que nós vamos falar. Quem tem uma Bíblia, acompanhe. Quem não tem, eu peço que preste bastante atenção na palavra de Deus. Amém. Que diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Aleluia. Isso aqui está atrapalhando, né? Filma como é que eu estou tirando. Dá uma voltinha com a câmera. Aí depois nós cortamos. Isso aqui estava na frente aqui, o menino veio aqui, não conseguiu, então eu tiro para não atrapalhar. Ele está me filmando e eu pergunto para ele como é que quer que eu saia da frente, para não atrapalhar com Jesus ali. Glória a Jesus. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante. Vamos começar de novo. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que
que estava diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Até aqui. Senhor Jesus, sabemos que nesta hora, quando nós lemos a Tua palavra, quando se deparamos com estas escrituras, sabendo que nós estamos sendo julgados agora, Pai. Sabemos que isto é um julgamento para nós. Então nós pedimos que abra o nosso entendimento, que nós podemos entender, Senhor, a Tua palavra melhor, que nós podemos se sentir aqui na casa do Pai, livremente, para Te adorar em espírito e em verdade, e aprender cada dia mais, que somos mortais, Senhor, e precisamos aprender alguma coisa, Senhor, todos os dias, e ouvir a Tua palavra, e que ela que nos mantém com a nossa fé acesa, para viver para Ti e esperar por Ti por aquele grande dia, Senhor. No nome de Jesus, nós te colocamos na Tua presença agora e pedimos a bênção para cada pessoa, que todos os entendimentos nessa noite possam se abrir para entender a Tua Escritura, Senhor. Amém. Podeis se assentar. Aleluia. Nós vimos aqui o que lemos aqui na Escritura, que João, que estava na ilha de Patmos, disse ele, capítulo 1, versículo 9, que estava ali por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. E ele disse aqui, e vi, Deus mostrava para ele as visões. Se você ler desde o primeiro capítulo, versículos, ele está vendo visão, ele viu. Ele disse assim, e vi um grande trono branco. A Bíblia, quando fala no trono branco, é julgamento, que todos têm que passar por ali para ser julgados. E disse mais ele assim, no 12, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se o livro, e abriu-se outro livro. Qual é esse livro? Algum acha que nós seremos julgados por o livro que eles têm na igreja. Diz assim, as pessoas vão ser julgadas pelo nosso estatuto. Eu já ouvi isso. Se você obedecer o nosso estatuto, você irá para o céu. Se não, agora, há tantas igrejas, tanta coisa hoje, a gente se perguntaria qual estatuto, de qual igreja, porque nenhuma fala a mesma língua da outra, eles são diferentes. Então qual é o livro? Sabe qual é o livro, irmão? Esse aqui, ó, a Bíblia. Foi a carta que Deus deixou para nós, e Ele não vai julgar ninguém fora da carta dele. Ele não ia dar um livro e julgar por outro livro. Então João disse assim, e vi, aqui no 12, os mortos, grandes e pequenos, e o que estava diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, tem 66 livros aqui, né? E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. Quantas pessoas morreram no mar?
lá mesmo foram sepultados. Estão lá. Os corpos hoje, talvez, que muitos já não existem, já está virado lá em poeira, até os ossos. Mas naquele grande dia, o mar vai devolver eles. No dia do julgamento, eles sairão do mar, sairão andando. Eles vão ressuscitar e voltarão. Então, e tem o mar, os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, presta atenção, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Morte, a palavra quer dizer separação, se separar. Então aqui nós vimos a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Deus não fez o inferno para jogar o homem ou a mulher. Você viu aqui que foi para o inferno, para a morte e para o inferno, não para o homem, nem para a mulher. O inferno foram feitos para o diabo e os seus anjos, não para nós. Mas aqui diz, o lago de fogo, esta é a segunda morte. A morte, quando nós perdemos um querido aqui, é levado para o cemitério e se separa de nós. O corpo vai para ali, a alma vai para o destino dele, e nós se separamos. Agora aqui não está falando desta morte natural, aqui está falando da morte eterna, a morte espiritual. Então, quando tudo passar, quando o julgamento passar, como aqui Apocalipse 19 também, e o versículo 7, os salvos estão dizendo assim: regozijamos nós e alegramos nós, e damos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Alegramos nós e regozijamos, porque aquele que faz parte da primeira ressurreição, ele não vai passar pelo julgamento, ele não vai entrar em condenação, mas aquele que ficar para a segunda ressurreição, então este sim será julgado. Uns se salvarão, uma salvação comum, e outros irão para a perdição eterna. Aí sim, morre, o perdido morre, o salvo tem vida eterna. Amém? Aqueles que aceitam Jesus, que aceitam a salvação, que toma Ele como seu advogado, como seu escudo, entrega a sua vida para Ele, deixa Ele tomar conta, esse faz parte da primeira ressurreição. Esse não entrará em condenação, mas passará, como disse Jesus, da vida, da morte para a vida. Amém? Amém. Glória a Jesus. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Lá sim, aí morreu a segunda. Aí você pode, às vezes, você ter sido salvo e alguém diz assim: mas eu lá no céu, numa boa, e saber que um parente chegado está lá ardendo no fogo no inferno, isso não seria céu para você. Você estaria pensando no
no seu parente, nas pessoas que você viu que foram para lá, para o inferno. Mas lá não é o inferno queimar eternamente. Será lançado no lago de fogo, pronto, morreu, acabou. É como não existiu. E você se lembrará daquelas pessoas, ainda dará graças a Deus por ter elas aqui na terra como seu irmão, como seu tio, ou como sua mãe, ou seu pai, ou seu filho. Ainda agradecerá a Deus por ter aqui. Ele deixou de existir, porque ele não tinha vida eterna. Ele não vai para o inferno sofrer a vida toda. Ele só não ganhou vida eterna. Então, foi para a segunda morte, que é o fim. Acabou, como se nunca existisse. Mas o salvo, disse Jesus, todo aquele que crê em mim, aleluia, e crê naquele que me enviou, ele disse, tem. Não é terá, nem talvez, tem vida eterna. Aleluia. Glória a Jesus. Agora, eu vi uma voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas. Quando a Bíblia fala a voz de muitas águas, é povo, é muita gente, como que a voz de muitas águas, e como com a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Aleluia, glória a Jesus. Agora, o irmão Brando explica nessa mensagem, quando morramos, parágrafo 18, agora, mas quando morramos, agora, nós vamos diretamente à presença de Deus. O Brando antes diz assim, é bom, porque isso foi uma pergunta que fizeram para ele. Ele disse, é bom nós se preocupar, nós saber o nosso destino eterno. Tem gente que diz assim, vamos comer, vamos beber, vamos dançar, vamos nos alegrar, que amanhã nós morremos, tudo se acaba. Não. A morte é o começo de tudo, não é o fim. Porque ali vai para a eternidade, para anos, milhões e milhões de anos, nunca mais terá fim. Então, agora nós devemos se preocupar, não depois. Nós, quando morramos aqui, nós vamos diretamente à presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso, em um corpo celestial. Se eu encontrasse o irmão Neville ali em cima, se ambos morrêssemos em uma hora, e nós estivéssemos lá do outro lado, dizendo morto, aqui da terra, indo para o outro lado, ele passaria pelo irmão Neville e dizia, irmão Neville, eu conversaria com ele, eu não poderia dar um aperto de mão a ele. Ele está em um corpo celestial. Eu poderia falar com ele, ele faria a mesma coisa. Ele teria também a mesma aparência que tem aqui. E eu me pareceria como sou. Mas nós poderemos conversar um com o outro, mas não poderemos nos tocar, porque não teremos nenhum dos 5 sentidos, visão, paladar, tato, olfato, audição, ver, mas seremos imortais e poderemos achegar um ao outro. Nós viveremos nas esferas benditas sobre o altar de Deus. Você não sabe que João viu as almas sobre o altar clamando, até quando, Senhor? Até quando? Para voltarem à terra e serem sobre revestidos. Então, quando Jesus estando em nós, agora na forma do Espírito Santo, quando o seu corpo celestial, o Espírito Santo, retorna com o corpo glorificado, nós seremos glorificados com Ele e a sua semelhança. Viu o que eu quero dizer? Então eu darei um aperto de mão e darei, aqui está o irmão Neville. Então nós seremos, veja, Jesus disse aos seus discípulos, dando comunhão, ele disse, não beberei deste fruto da vida
até que eu coma e beba convosco no reino de meu Pai. Isso é correto. Vê? Aí está. Quando os mortos morrem, um justificado, estando na presença de Deus, vai à sua presença como um imortal e vive na esfera bendita da paz até o dia que retornar. Bom, é muito importante nós saber disso, porque aquele que morre na presença de Deus, estando com Deus, parte dessa terra para a eternidade, se ele está com Deus, então nós vimos aqui que ele vai diretamente para a presença de Deus. Agora, aquele que rejeitou a salvação, que rejeitou a Jesus, que ouviu a palavra, provou da palavra, e não quis, rejeitou a vida, até pisou em cima da palavra, porque ao rejeitar a palavra, rejeitou Jesus, porque ele é a própria palavra. Ao rejeitar, então quando ele vai daqui, ele não tem um corpo celestial, um corpo teofânico, então ele fica numa atmosfera ruim. Ele quer voltar para o corpo, mas o corpo foi para o cemitério, não dá. É como um pesadelo. Você já teve um pesadelo, né? Você não está dormindo e nem está acordado, você está naquele meio ali. Você quer dormir e não consegue, quer se acordar, também não consegue. É a mesma coisa. Então a pessoa que mora sem Deus fica nessa situação. Voltar para o corpo não dá, porque o corpo se manchou, se desfez, não tem mais aquele corpo, porque o corpo é a nossa casa. Eu moro aqui, você mora aí, nós moramos. Quando Jesus disse aquelas palavras, não se turbe o vosso coração, São João 14, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele se referia a muitos corpos. Aleluia. Porque quando nós temos esse aqui, nós temos outro corpo para entrar. Agora, não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, preste atenção, eu vou teria dito, vou vos preparar lugar. Eu vos teria dito, preste atenção, vou vos preparar lugar, mas esse lugar já tem. Na casa de meu Pai há muitas moradas, muitos quartos celestial. Então quando nós temos esse corpo, nós entramos naquele ali. Nunca teve, você não vai para o cemitério, o corpo vai, mas ninguém de nós vai para o cemitério, porque nós moramos aqui, então nós desencarnamos, saímos desse corpo, mas temos outro corpo ao nosso lado para nós entrar. Agora, isso para o salvo, bem certo e claro, né? Porque o tímido, aqui no Apocalipse 21, 7, assim, quem vencer, o vencedor, você sabe que não há uma vitória sem luta. Para você ser um vencedor, tem que lutar. Outra palavras para o lutador. Quem vencer herdará todas essas coisas, falando no mapa da cidade, que João viu, ele disse, e vi um novo céu e uma nova terra. E ele foi vendo o mapa da cidade e mostrando para nós que está em Apocalipse 21 aqui. Aí no 7 ele diz, quem vencer dará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, incrédulos é aquele que não crê. Tem o crente e o incrédulo. Infelizmente nós estamos vivendo um tempo que existe mais crente e incrédulo do que todos os tempos não teve. Agora está existindo crentes e incrédulos.
que não crê na palavra de Deus, mas são crentes, tem nome de crente. Você passa por um carro lá que não dizer Jesus que ama, passa por outro, Jesus que ama, mas parece que tudo está mostrando que são crentes, faz questão de mostrar que são crentes, muito bom. Mas seu incrédulo, quando você mostra a palavra, diz que Jesus disse, aí ele disse, isso aí mas foi para aquele tempo. Jesus falou, ele falou, mas foi naqueles dias, agora isso aí não vale mais. É incrédulo, pisa sobre a palavra. Eu lembro disso assim, que uma princesa que era muito feia, ela era feia assim, de doer mesmo, mas seu pai era rico, então mandou fazer um espelho mágico para ela, e ela olhava naquele espelho mágico e ela ficava bonita. Aí ela se achou, né? Olhava ali, eu sou bonita. E perto lá, diante, morava um príncipe, que era um príncipe. E ela então mandou uma carta dizendo que queria casar com ele, porque ela se via no espelho e disse: ele é um príncipe muito bonito, e eu sou uma princesa muito bonita, mas ela era feia na real. Aí mandou aquela carta para o príncipe olhou e disse: como é que eu vou me livrar disso? Aí ele pegou e se lembrou: eu vou dar um espelho para ela se olhar. E comprou um espelho, fez um pacote de presente bonito e mandou para ela. E ela abriu com todo carinho, contente, porque o príncipe mandou um presente para ela. E quando ela abriu e viu que era um espelho, ela ficou furiosa. Ela se viu no espelho. E ela jogou aquele espelho no chão, quebrou, pulou em cima, sapateou e quebrou todo o espelho. Muitos fazem isso, incrédulo, pega a palavra de Deus e ele se vê aqui, porque nós temos o nosso nome aqui. Nós temos que se ver nesta escritura. E ele se vê aqui, se acha feio, porque não quer se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque não quer lavar os pés. E ele não se encontra na palavra de Deus. Aí ele pisa por cima. Isso foi para aquele tempo, isso não é para nós. Isso é para os lava-pé, para orfanato e assim por diante. Muitos não creem no batismo com o Espírito Santo e pisa em cima. Isso foi para os apóstolos, para o dia do Pentecostes, não é para nós. Esse é o crente incrédulo. Então a Bíblia diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, grande e pequeno. Não, vamos olhar para nós, né? Vamos ver, vamos se ver, vamos ver o que nós somos. Olha só isso aqui. E aos idólatras, quantas vezes ainda existem idólatras na igreja? Se idólatra pelo carro, se idolatra pela casa, se idolatra pela igreja, se idolatra. Tem tanta coisa, e as pessoas pensam que é só um ídolo de imagem. Você tendo um jogador que você talvez se idolatra por ele, faz um ídolo daquilo ali, daquele jogador, daquela artista de novela. E tem crente que faz isso e tem isso com ele. Vê o que vai acontecer aqui. Quanto aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte que eu falei. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e ao homicida e ao fornicário e ao feiticeiro e aos idólatras e todos os mentirosos, sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Será lançado lá e exterminará, acabará. Mas, contrapartida, o salvo, aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E quando foi escrito, às vezes nós ouvimos pregador dizer dessa maneira: venha aqui na frente e nós vamos pôr o teu nome aqui no livro da igreja.
e lá no céu, com penas de ouro, o teu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. Muito bonitas palavras, mas não é assim não. A Bíblia nos ensina que o nosso nome for escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Amém. Deus escreveu lá. E o que Ele escreveu ninguém pode tirar. Amém. Não tem nada que pode apagar, porque foi escrito por Deus. O Cordeiro, a Bíblia diz em Apocalipse 17, ele foi imolado antes da fundação do mundo, porque ali era só o cumprimento. Hoje que nós estamos aqui, tem um moço ali, que Deus abençoe ele, tem os irmãos aqui sentados, tem as irmãs sentadas. Para mim pode ser até novidade olhar e ver aquela irmã lá atrás sentada. Para mim parece assim, a irmã está ali hoje, o irmão está ali, o irmão João Batista está ali, ó. Para mim pode ser até surpresa, mas para Deus não, ele viu isso aqui antes que o mundo existisse. Amém. Deus, ele sabe quantas vezes uma mosca vai bater a asa na existência da vida dela. Ele sabe cada palavra que sai da nossa boca, até os nossos pensamentos. O julgamento, esse julgamento que nós estamos falando, diante do trono branco, quando a pessoa, aquele que rejeitou a Cristo, chegar diante do trono branco, ele não vai se justificar em nada, porque a sua mente ali estará perfeita. Ele voltou à vida novamente 100% do que ele era, que foi perdido desde a queda do jardim do Éden, de Adão, e a geração veio enfraquecendo, que nós não temos a capacidade do ser humano, como tinha Adão no seu dia, nem 10% da nossa capacidade é, mas naquele dia toda a nossa lembrança estarão ali. Quando diz que vai passar uma tela, como a Brana diz, e ali vai aparecer desde o nosso primeiro choro, e tudo que nós fizemos vai aparecer naquela tela. Agora essa tela eu creio que já é na mente da pessoa, e ele vai chegar e dizer, me joga no inferno, eu não quero passar pelo julgamento, eu não quero passar por essa vergonha, já que é ir para o inferno. Mas o salvo, aquele que aceita Jesus, então está nos dizendo aqui, regozijamos nós, alegramos nós, e damos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Aleluia. Então nós temos que ficar em qual turma? Na turma de vencedor. Eu vou vencer. Aleluia. E você tem que colocar isso no seu coração também. Eu vou vencer. E vou vencer o meu maior inimigo. Glória a Deus. Quem é o seu maior inimigo? Satanás é um forte inimigo, mas o maior inimigo é nós mesmos. Nós temos que lutar contra nós. Amém. Nosso gosto, nosso desejo. Temos que pedir ajuda de Deus para tirar isso de nós. Aleluia. Para nós ser libertos, ser livres. Nós temos que buscar jejum, oração para vencer. Aleluia. Amém. Se você conseguir vencer você mesmo, você é um vencedor. Se nós conseguirmos vencer a nós mesmos, cada um de nós seremos vencedores. Amém. Amém? Ter um domínio próprio, coisa que é difícil, né? Porque há essa luta dentro de nós, o espírito e a carne. Aqui se prega o evangelho, sempre digo, sem máscara. Isso que eu gostei da mensagem. Aqui ninguém é santo, ninguém é santa. Nós somos lutadores. Nós somos lutadores. E uma hora nós temos vencendo e outra hora nós temos perdendo. Mas felizmente quando nós reconhecemos que estamos perdendo, podemos aos pés do Salvador e pedir para Ele perdoar. Aleluia. E Ele veio com o seu sangue, limpa aquela tela, limpa aquela mancha. Aleluia. Todo o pecado. Ele limpa com o seu sangue. Amém. Porque nós temos que pedir perdão para Deus, não só do pecado do passado, o que nós praticamos agora. Nós somos pecadores. Se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso, a Bíblia diz. Mas nós temos um Salvador. Amém? Amém. Então o Evangelho aqui é pregado como ele é.
não tem mãozinha por cima, não tem nada disso. É mostrado o pecado. Pecado é pecado, o certo é certo, errado é errado. E é dessa maneira que nós temos que pregar o Evangelho. Não passar a mão nas costas e vai tudo bem, enquanto nós vimos que não está tudo bem. Nós temos que falar a verdade para o pecador, mostrar que tem um abismo, e se ele continuar nesse caminho, ele vai cair naquele abismo. Porque se você não avisar, você é responsável. Nós temos que avisar as pessoas. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Então, como eu estava dizendo, há essa luta entre nós. Nós temos duas naturezas. Está dentro de mim as duas naturezas que eu tenho que lutar: a natureza de lobo e de ovelha, a natureza da carne, a natureza do Espírito. O Espírito quer que eu faça o bem, o Espírito quer que eu venha para a igreja, que eu adore a Deus, mas a carne quer me levar para outro lado. Então temos aquela história do índio. Qual que vai vencer? Aquele que é índio alimentar mais. Qual é que vai vencer, irmão? Aquele que você alimentar mais. O desejo da carne ou do Espírito. Se você alimentar o Espírito, você é um vencedor. Você vence. Se você alimentar a carne, sabe onde é que você vai parar? Está aqui na Bíblia. Está tudo aqui, não tem nada escondido. Quanto ao tímido, o medroso, o covarde, o feiticeiro, todos esses, a sua parte é no lago de fogo, que é a segunda morte. Vai ser lançado lá e morreu. Ele não vai arder, como se diz aí, a vida toda ele vai queimando. Nosso Deus não é tão mal assim, né? Faz um homem, põe na terra, o homem por errado que seja, peca por 60, 70, 80 anos, e depois pagar toda a vida. A eternidade. Não. Ele entrará lá. Por isso que eles inventaram a doutrina do purgatório. Que iria lá, pagaria todo o tempo, e depois sairia e ia para o céu. Não, só que é o contrário. Para começar a doutrina do purgatório, você sabe o que é o purgatório, né? Sabe, né? É uma casa de cachorro pequena, cheia de pulga. Ali é um purgatório. Porque não existe outro. É só isso aí. Mas quando a pessoa, ela peca, morre, então ela será lançada no lago de fogo até acabar tudo o julgamento. Quando o último foi julgado, todos ali então passará para a segunda morte, separação eterna. Porque essa separação da morte natural agora é pelos tempos. Nós se encontraremos do outro lado. Aleluia. Mas a outra é para todos sempre. Amém? E sobre a ressurreição, só para terminar, Jó 19, 25. Ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, não outro, verão. Depois dessa carne ser consumida, a terra acabou. Depois de tudo, ainda se levantaremos da terra novamente. Amém? E Jó disse isso. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha carne, verei a Deus. Ele veio por mim mesmo, os meus olhos, esse, não os olhos do outro, os meus olhos verão a Deus. É você mesmo que vai estar do outro lado, é eu mesmo que vou estar do outro lado. Amém? Você é vitória. Aleluia. Que Deus vos abençoe. Essa mensagem, pergunta e resposta, ela tem aí algumas vezes, mas foi distribuída uma vez. Eu creio que todos têm. Quem não tem, então depois pede ali para o responsável. Amém? Vamos orar. Inclinamos nossas cabeças. Pronto agora para mais uma palavra de oração. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade que nós temos de aqui falar da tua palavra.
palavra, ouvir esta oportunidade de te adorar em espírito e verdade. Pai, eu peço que Tu abençoe cada pessoa que entrou por essas portas. Que ninguém saia daqui da maneira que entrou. Mas possa sair com mais fé, com ânimo e coragem. Ajuda cada um. Não olha para as fraquezas nossas. Nós temos aqui confiado na Tua grandeza, no Teu poder, na Tua misericórdia, no Teu amor divino. Pai, toma cada pessoa agora. Ó Deus, se alguém entrou aqui triste, se alguém perdeu a alegria da salvação, se alguém perdeu essa alegria que nos segura, que nos leva sempre avante, Senhor, eu quero pedir que Tu abençoe nessa hora. Ó bom Deus, olha com um olhar de misericórdia nesta irmã, para esse irmão, Senhor, que eles possam se sentir agora, Senhor, voltando para casa, entrando no Espírito Santo, entrando nessa possessão. Pai amado, ajuda Teus filhos, ajuda cada um, Senhor. Dai-nos aquela alegria de ser um salvo para cada um de nós. E nunca retire o Teu Espírito Santo